Olá pessoal! Essa semana eu voltei e quero te fazer uma pergunta. Como está a regularização da sua igreja perante a Receita Federal? Como assim, Flávio? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber antes de tirar o seu CNPJ e como fazer para regularizar caso você precise. Então, muitos pastores, eles sabem que precisam de um CNPJ para tornar a sua organização religiosa regular e legalizada perante a lei, porém não sabe quais são as obrigações que esse CNPJ, que estão atrelados a esse CNPJ, ou que tipo de responsabilidades ele passa a ter com a geração desse documento. Então nós separamos algumas dicas e alguns pontos cruciais no vídeo de hoje para te ajudar a entender melhor quais são as suas responsabilidades perante a esse documento e o que você precisa fazer para então tornar a sua organização religiosa regular. Bem, o primeiro ponto, quando você vai formalizar e estruturar ali o projeto de legalização da sua igreja para ter o seu CNPJ, você precisa entender que toda igreja ela é uma organização religiosa e existe uma natureza jurídica específica para isso. E por que eu estou falando isso? Porque nós já recebemos aqui diversas pessoas que têm no seu CNPJ a natureza jurídica como associação privada. Gente, igreja não é associação privada. Igreja é uma organização religiosa e para tal precisa ter no seu documento essa natureza jurídica para que então ela goze das imunidades permitidas em lei. O segundo ponto, e eu quero chamar a sua atenção para esse, é que a maioria dos pastores acham que basta simplesmente você fazer o cadastro no órgão da Receita Federal, emitir o seu cartão CNPJ e deixar ele lá guardadinho para quando precisar você ter o número e informar isso para alguém. Só que existem diversas obrigações que você precisa cumprir depois que esse documento é emitido. Isso mesmo. Ah, Flávia, mas a igreja não é imune de impostos? Sim, a igreja é bem regular. Ela é imune de impostos, porém, ela deve cumprir com as suas obrigações acessórias e fazer os pagamentos de contribuições e taxas. Então, a nossa dica é que você procure um contador habilitado, até mesmo antes de você emitir esse documento, ter uma conversa ou uma consultoria com esse contador para que ele venha te explicar um pouco mais sobre essas obrigações, até porque apenas o contador habilitado é que poderá enviar todas as informações ao fisco. Então é sempre bom você ter uma conversa, antes de formalizar. Mas se você já tem seu CNPJ e nunca teve assessoria contábil, é muito provável de você estar com declarações em atraso, precisando ser enviadas. E isso é um risco, porque você pode ter o seu CNPJ inativado pela própria Receita Federal. Então, vamos recapitular. A igreja, ela é sim imune de impostos, porém ela deve fazer o pagamento de contribuições e taxas. Além disso, como nós falamos, ela precisa cumprir dentro dos prazos estabelecidos as obrigações acessórias. Mas Flávia, que obrigações são essas? Olha, é uma sopa de letrinha. Basicamente, é a CFIP, a RAS, a ECD, o CAGED e a DCTF, que são declarações que precisam ser enviadas mensalmente, semestralmente, anualmente, de acordo com as suas especificações. E para isso, apenas o contador habilitado pode enviar essas informações para o fisco. Então, se você já tem o seu CNPJ cadastrado lá na Receita Federal, mas você nunca teve assessoria contábil, você precisa procurar um profissional para você fazer uma pesquisa fiscal, levantar o que você tem em aberto, em atraso e regularizar imediatamente, para que você possa evitar ali o bloqueio do seu CNPJ. E um ponto complicado é que quando você envia essas informações com atraso, ali fora do prazo previsto, você fica sujeito a pagamento de multas. Isso mesmo. E essas multas, elas são de pagamento obrigatório. Então, cuide mais da sua organização, procure um profissional habilitado, procure o Grupo Tático, se informe um pouco mais com a gente, entre em contato aqui, o Matheus vai colocar o número de contato, procure a gente, marque uma consultoria e a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a regularizar o seu CNPJ. Afinal, uma igreja cuidada é uma igreja protegida. Vem!